Glória a Deus. O Senhor se faz presente neste lugar. Nós já pudemos sentir a presença dEle aqui. Quem que estava aqui no último culto quando nós viemos ministrar? Levanta a mão, por favor. Bastante pessoas. Então vocês vão se lembrar da minha saudação. Quando eu subi aqui, falei um pouquinho sobre família, sobre a função da esposa no lar. E hoje eu quero continuar falando sobre esse assunto. Deus tem colocado muito no meu coração e tem testificado a importância de falar sobre família. Nós fomos em uma igreja e quando nós entramos, tinha algumas placas na frente do altar e nessas placas estava Deus, família, mais alguma palavra que eu não lembro, e depois amor e paz. E a hora que eu adentrei aquele lugar e eu olhei aquelas placas, Deus falou no meu coração: olha essas placas, é o meu projeto, porém o diabo tem roubado as últimas duas placas, que é o amor e a paz das famílias. Fala isso para o meu povo. E quando eu disse aquilo para o pessoal que estava naquela igreja, muitas mulheres se entristeceram, muitos homens também, porque o diabo tem tentado tirar o amor e a paz das famílias. Mas eu quero vir aqui nessa noite e dizer para você que ele não tem poder sobre a sua família e nem sobre a minha família. No livro de Esther, no capítulo 4, no versículo 16, eu vou ler para vocês para otimizar tempo. Diz assim a palavra do Senhor: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Nós podemos ver aqui no texto de Esther, que pela atitude de uma mulher, ela salvou todos os hebreus de ser aniquilados naquele tempo. Mas ela tomou uma atitude, ela se levantou e ela tomou uma atitude de não aceitar aquela situação. E assim Deus tem falado no meu coração: não deixe o diabo entrar e roubar a paz da sua família. Com uma atitude você pode tirar a sua família das garras de Satanás, porque ele não tem poder no seu lar, ele não tem poder na sua casa. Quem tem poder e quem tem autoridade no seu lar é você, varão, é você, varoa. Quem tem poder de entrar na sua casa e dizer o que vai acontecer lá é você. Basta você tomar uma atitude de se levantar e de dizer: aqui eu e minha casa serviremos ao Senhor. E essa casa é a casa de oração, essa casa quem reina é o Senhor. E Satanás você bate em retirada. E lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 8, o Senhor fala para a igreja de Filadélfia: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu aprendo aqui, irmãos, que Deus abre a porta. Ninguém, inimigo não pode fechar. O seu inimigo não tem poder de fechar. Seus familiares não têm poder de fechar. Ninguém tem poder de fechar essa porta. Mas sabe o que eu faço um parênteses aqui nesse texto? Só existe uma pessoa que fecha essa porta. Sou eu e é você. O único que pode fechar essa porta que Deus abriu na sua casa sou eu e você. Então, se você ficar prostrado no seu lar e vendo o diabo agir na sua família, você fecha a porta que Deus tem para o seu lar, que é vida em abundância. E é só você que pode fechar essa porta. Se coloque em pé nessa noite. Eu costumo dizer para as famílias que Deus mais reage do que age. Se Esther não tivesse levantado e tivesse tomado uma posição de guerrear, e jejuar e orar, você acha que Deus tinha aberto aquela porta para salvar o povo dela? Não, amados, não tinha. Eu creio que se Esther não tivesse levantado, Deus ia ficar muito triste em ver o povo ser aniquilado, mas ele não ia ter o que fazer. E Deus quer você assim.
em pé, na sua casa, no seu lar. Deus quer te ver assim, como guerreiro, não prostrado, mas em pé, e dizendo para Satanás: esse território é do Senhor, nesse território, na minha casa, você vai bater em retirada. Você tem tentado destruir meu casamento, Satanás? Você bate em retirada. Você é autoridade lá dentro. Pise as plantas dos pés e declare todos os dias no seu lar: você não tem poder aqui. Essa porta que Deus abriu para mim e a minha família serem salvos e nós experimentarmos o que Deus tem para nós, você não vai fechar. E você declara. Agora, se você se prostrar e você não tomar posição, você mesmo pode fechar essa porta. E eu quero dizer, eu vou repetir: nem o seu inimigo, nem os invejosos da sua vida, nem familiar nenhum, ninguém que quer te destruir pode fechar a porta que Deus abriu lá na sua casa. Levanta as suas mãos que eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, tua palavra foi ministrada. Eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor esteja abrindo portas, Senhor. Levante, Senhor, essa varoa, esse varão como guerreiro nos seus lares. Que eles possam, Senhor, sair daqui com o coração fervendo e ao adentrar nos seus lares, que eles pisem as plantas dos pés e declarem que aquela família é do Senhor, que esse casamento é do Senhor, que os nossos filhos são do Senhor, e o diabo que tem tentado tirar a paz e o amor desse lar vai bater em retirada, porque o Senhor Jesus entrou nessa casa, e eles vão declarar em nome de Jesus, com a autoridade que o Senhor dá nessa noite. Pai, dê autoridade para esse povo, Deus, dê autoridade para nós, Deus, para quando nós adentrarmos, Senhor, nos nossos lares, que nós possamos, Senhor, ver as mãos do Senhor, nos dê força, Pai, para guerrear contra Satanás e seus demônios. E eu declaro que essas famílias serão mais que vencedoras em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amém. Obrigado pela oportunidade. Pode se assentar em nome de Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amados irmãos. Acredito que todos aqui já me conheçam, mas para aqueles que é a primeira vez que estão vindo, meu nome é José Ângelo, eu faço parte da Igreja Batista Renovada, sou discípulo do pastor Adriano e da pastora Miriam. Estou aqui debaixo da bênção deles e agradeço muito ao pastor de vocês por mais uma vez estar me dando a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês do que Deus tem me ensinado, do que eu tenho aprendido nessa minha caminhada da vida cristã. E é com muita alegria e temor no coração que eu estou aqui mais uma vez em cima desse altar, reconhecendo a minha insuficiência, reconhecendo a minha falta de capacitação, mas também reconhecendo totalmente a graça de Deus sobre minha vida, porque eu sei de onde eu vim e que o projeto que o diabo tinha para a minha vida era para que eu não existisse mais. Mas diante de todas as adversidades, dificuldades, Deus tinha um plano e um propósito para a minha vida, assim como Ele tem para a sua. E é por isso que Ele preservou tudo isso. Porque quando eu nasci, o diabo escreveu um plano e um projeto para a minha vida, assim como para a sua. Só que ele se esqueceu que muito antes de nós sermos entretecidos no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um plano para mim e para você. E nós temos que crer nisso. Temos que crer muito nisso. E a palavra que eu trago nessa noite para vocês é justamente voltada para isso. Porque hoje nós estamos tão autossuficientes, com tanta informação, com tanta capacitação no meio da ciência, da tecnologia, que nos fazem acreditar que nós somos Deus, que nós não precisamos de Deus, nós somos autossuficientes, e que morreu, acabou, que a vida é isso mesmo. Mas não é, querido. A vida vai muito além disso. Existe um propósito, um plano muito maior. E muitas coisas vão acontecer aqui que você não vai encontrar a resposta.
assim como nem eu e nem o amado pastor, por mais que a gente leia a Bíblia, por mais que a gente busque a revelação de Deus, existem coisas que Deus não vai nos revelar. Existem coisas que nós só teremos a resposta quando nós estivermos lá em cima com o Pai. Aí nós vamos entender o porquê de muita coisa. Eclesiastes 1,18 diz que o muito saber é enfado da carne, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Também diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, mas também colocou a eternidade no nosso coração, para que a gente não possa descobrir as obras que Ele fez desde o princípio até o fim. Então aquieta o teu coração, porque Deuteronômio 29 diz que as coisas reveladas pertencem a nós, e as encobertas a Deus. Então nós temos que aproveitar as reveladas, porque nem as reveladas nós temos todo o conhecimento e entendimento sobre elas, e nós queremos saber de coisas ocultas. Houve o caso de um irmão, que na época eu não era convertido, mas ele era desviado, que o mais comum é você encontrar crente desviado, e desviado por um motivo banal, mas esse me disse que havia se desviado da igreja, porque o pastor não soube responder para ele, o que aconteceu com Caim, onde que Caim foi parar, qual foi o fim de Caim. E o pastor disse: querido, eu não tenho essa revelação, Deus não pôde me dar, mas se você achar um dia, me traga. O que eu quero dizer, querido, que nós estamos preocupados com coisas que são irrelevantes. Isaac Newton, ele tem uma frase célebre que diz que o que sabemos é uma gota, e o que ignoramos, um oceano. Então vamos procurar ter conhecimento e entendimento das coisas reveladas por Deus para nós, para que nós possamos usufruir delas, para que nós possamos aprender a guerrear, como minha esposa acabou de dizer aqui em cima. As mulheres, elas têm um papel fundamental, não só no corpo de Cristo, como na sociedade. E vocês, mulheres, ainda não entenderam isso. Vocês não entenderam. Vocês não precisam ser empresárias, médicas, como minha esposa disse aqui outro dia, não. Vocês podem ser do lar, mães, e desempenhar esse papel tão fundamental que vocês têm na sociedade. Então que vocês se levantem como guerreiras, que vocês tomem a posição pela qual vocês foram chamadas, para ajudar o cabeça, que é o marido, ou até mesmo seus filhos, a cumprir o propósito que Deus tem para a vida deles. Porque essa palavra que eu vou trazer aqui para vocês nessa noite, uma palavra simples, nada que você não tenha ouvido o pastor de vocês pregar, mas isso aqui não seria possível se não houvesse a minha esposa por trás de mim. Na verdade, eu estou aqui, depois do Espírito Santo, como ator principal da noite, e ela como coadjuvante, quando na verdade ela deveria ser o ator principal, mesmo estando nos bastidores, porque nós homens reconhecemos, podemos até não externar esse reconhecimento, mas nós reconhecemos que sem nossas esposas, meu Deus, nem me fala, né? Amém, queridos? Abra a Bíblia de vocês em João 15:15. O tema da ministração de hoje é desfrutando da intimidade com Deus. Desfrutando da intimidade com Deus. O que seria desfrutar de uma intimidade? Participar
poder estar junto com alguém que você ama, que você gosta, que você sente prazer, seria o mesmo que você talvez dizer: nesse final de semana eu vou numa chácara, com pessoas agradabilíssimas, e que há muito tempo eu queria desfrutar desse momento gostoso. Aí você ouve outro dizendo: puxa, pena que eu não tenho a intimidade com essa pessoa para poder desfrutar, não da chácara. A chácara é um acessório, mas da companhia dessas pessoas. Eu quero chamar a atenção da amada igreja para isso nessa noite, desfrutando da intimidade com Deus. E o texto é bem sugestivo, porque João 15,15 diz: eu já não vos chamo servo, pois o servo já não sabe o que o seu senhor o faz, mas eu vos chamo de amigo, pois tudo que meu Pai tem me revelado, eu tenho dito a vocês. Olha que maravilha, que coisa mais linda. O Evangelho de João, nós vemos o autor da vida na primeira pessoa. Eu penso que é um evangelho dentro da Bíblia, que é um tema dentro da Bíblia, que deve ser muito apreciado, e que merece muito a nossa atenção, o Evangelho de João. Porque João foi o único discípulo que desfrutou dessa intimidade que eu estou dizendo para vocês. Ele estava em loco, até na crucificação de Jesus ele estava aos pés da cruz. Eu não estou dizendo que o restante da Bíblia não mereça nossa atenção, até porque 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16 e 17, diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a correção, para a educação, para que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas se você pegar o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver que nesse evangelho é relatado muitos milagres. Até porque esses evangelhos, eles foram escritos para pessoas que não conheciam o nosso Deus. Então, o que queria atrair essas pessoas? Os milagres. Diferente do evangelho de João, que você só vai ver relatados 7 milagres. Por quê? Porque o evangelho de João foi escrito para crente, para aqueles que já criam na palavra de Deus. E para nós que cremos na palavra de Deus, basta a sua palavra. É por isso que eu não entendo muitas vezes muitos crentes que ficam pulando de igreja em igreja, atrás de revelação, atrás de milagre, de cura, quando na verdade a palavra de Deus já deveria bastar para essas pessoas, porque tudo foi feito através da palavra. Mas talvez você esteja aí sentado e se perguntando: pastor, me dê um motivo para que desperte em mim o desejo de ter essa tal intimidade com Deus. Eu já sou crente, membro de carteirinha, batizado, e eu creio que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da minha vida, e sendo assim, se é pela fé, eu vou para Nova Jerusalém. Então eu preciso que o Senhor desperte no meu coração um motivo, apenas um, para que eu queira desenvolver, para que eu gaste tempo para desenvolver essa intimidade com Deus. E nós poderíamos passar aqui a noite toda falando sobre isso, mas eu levantei alguns quesitos que eu acredito que sejam fundamentais para que desperte isso em você. O primeiro deles é que Deus, Ele deseja ter intimidade com você. Tanto é verdade que se você pegar lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 8 em diante, você vai ver que Deus, no finalzinho da tarde, na viração do dia,
ele descia no jardim e passeava pelo jardim. E aí você talvez diga: mas Deus gostava de passear pelo jardim para conhecer o jardim que ele próprio fez? Não. Você vai ver que ele desce e ele procura: Adão, cadê você? Sabe, igual quando você chega na casa de um amigo e você fala: ô fulano, você está aí? Ou você vai para uma partida de futebol e você chega lá, aquele amigo que você tanto gosta não apareceu. Ué, o Carlos não veio? Cadê ele? Deus, ele deseja se relacionar comigo e com você. Por isso que nós somos um ser relacional. Não existe um ser que não seja no outro. Mas pastor, me dá mais um motivo? Sim, posso dar. Porque a intimidade gera privilégios. Privilégios. Malaquias 3,18 diz: então novamente vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve e o que não serve a Deus. Já aconteceu de você precisar algo em alguma instituição financeira, alguma instituição do governo, e você não consegue resolver um problema tão simples, mas aí você tem um amigo e ele diz: rapaz, eu tenho um chegado que trabalha lá dentro, ó, eu sou assim com ele, peraí, ele cata o telefone e já liga. Intimidade. Intimidade gera privilégio. Não estou falando de burlar a lei, de fazer coisas erradas, mas eu estou falando de abrir portas. Você já chegou num lugar e está tumultuado, aquela correria, e o amigo seu está lá na frente: ô, chega para cá. Não, chega para cá, rapaz, você é meu amigo, fica aqui comigo. Intimidade. Isso nós estamos falando a nível terreno. Agora você imagina nós levando isso a nível espiritual. Ageu 2,8, dono do ouro e da prata, o cara que manda em tudo aqui embaixo. Olha que maravilha. Pastor, mas vamos continuar, porque intimidade gera proteção. E quando fala de proteção, eu me lembro logo do meu primário, que eu vivia apanhando a semana toda. Tinha uns meninos que não iam com a minha cara, pastor, e eu sempre fui pequenininho, franzino. Tinha um que me esperava na saída de casa, e ele ia chutando meu bumbum até na escola, chutando meu material. Era de lei, eu já levantava amargurado, pastor. Eu já levantava preparando as nádegas. Mas aí, pastor, conheci um cara fantástico, um amigão. Ele falou: vou resolver teu problema. Esse cara nunca mais vai chutar você. Acabou a bagunça. Proteção. Eu estou citando exemplos básicos para que você possa pensar, fazer um paralelo e entender o que eu quero dizer. Salmo 91 diz que coabita ao esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Acredito que alguns aqui já moraram nos sítios mais antigos. A gente que é novo não, né, pastor? Mas tem um povo mais antigo aí sentado, que eu acho que já veio do sítio. E aí no terreirão sempre havia muita galinha, e as galinhas chocavam aquele monte de pintinho, e os pintinhos ficavam, corre para lá e para cá, e ela toda ciscando. E quem sabe disso, havia um tal de gavião no sítio, que para pegar pintinho, era cada descida que ele levava 2. Mas quando aqueles pintinhos corriam debaixo da asa da mãe, não tinha gavião que chegava perto. Proteção. Proteção. E nós precisamos dessa proteção. Mas tudo bem. Talvez você diga: pastor, tudo bem, mas se você acha que tudo isso que eu disse não é suficiente e não é motivo para você querer ter intimidade com alguém, por amor e por gratidão, se tudo isso não te chamou a sua atenção, pelo menos por gratidão, porque João 3,16 diz que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas têm a vida eterna. Sabe, eu costumo brincar que ele não pegou um anjinho. Ele não foi lá, Deus, e pegou um anjinho do quarto escalão com a asinha quebrada. Anjinho, o que você está fazendo? E o anjinho diz assim: nada, faz tempo que eu estou aqui com a asinha quebrada, defeituosa, ninguém me chama para fazer nada lá na terra. Aí Deus diz assim: não, anjinho, eu tenho um serviço para você, vamos descer lá na terra. Tem um povo lá que não vale nada, sabe, um povinho assim, ruim. Você vai descer lá, eles vão bater em você, chutar você, quebrar outra asinha tua, te pendurar no madeiro, esfolar o teu couro, mas fica tranquilo, anjinho, depois eu ressuscito você, tá? Não. Ele pegou o filho, o único filho, e falou: filho, desce lá, resolve esse problema para o pai. Nós precisamos resgatar essas pessoas. Existe até uma conjectura, e segundo a teologia eu posso fazer qualquer tipo de conjectura, desde que não seja heresia. Esse é um dos princípios da hermenêutica, que é a ciência da interpretação da Bíblia. Diz que o amor de Deus disse para Deus: precisamos salvar essas pessoas. E a justiça de Deus, que é uma outra faceta do caráter de Deus, diz: não podemos, porque todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. E isso para que a justiça de Deus, princípios criados por Ele mesmo, não fosse quebrado. Aí vem o amor de Deus e diz: só existe uma saída. Alguém tem que pagar um preço. E aí vem Jesus, por mim e por você, pagar esse preço. E aí as pessoas, depois de 2000 anos, tentam desacreditar o Evangelho, desacreditar o que Jesus fez por nós, e até mesmo nós chegamos a duvidar algumas vezes, sem contar que agora com a mídia, a internet, nós vemos homens que não têm mais que 50 anos de vida, 70 talvez, tentando falar de coisas que nem eles mesmos entendem, tentando desconstruir a nossa fé, tentando desconstruir o que Deus fez por mim e por você, irmão. E nós damos ouvidos a essas coisas. Agora, o motivo mais importante, do qual eu quero falar nessa noite, da importância de eu e você queremos ter intimidade com Deus, é para que nós venhamos a ser discípulos de Jesus. E por quê, pastor? Porque se você pegar em João 15:8, ele diz: nisso é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando nós nos tornamos discípulos, nós geramos frutos, e quando nós geramos frutos, o Pai é glorificado. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz diferença de atitude. Deuteronômio 28:13, ele diz: eu te coloco hoje por testemunha, o céu e a terra, de que você estará por cabeça e não por cauda, estará em cima e não debaixo. Mas existe uma condicional: se você ouvir os mandamentos que hoje te ordeno e praticá-los. Provérbios 8:17, ele diz: eu amo os que me amam, os que por mim madrugam
me encontram. Então Deus não faz acepção, mas Ele faz diferença, irmão. Ele faz diferença entre o discípulo e o seguidor, porque se Ele não fizer diferença, seria uma injustiça. Para que queremos servir a Deus, se não teríamos privilégio nenhum em servi-lo? Em Salmo 25:14 diz que Deus guarda segredos para aqueles que o temem. Então, se Ele tem segredos, é porque Ele não compartilha com todo mundo. Ele compartilha somente com alguns. Correto? Então você observe bem que Deus, Ele faz diferença de pessoas. Deus nos chamou com um propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Deus uniu você com esse pastor nessa igreja com um propósito. Não é com um propósito só de você vir assistir o culto. E sem intimidade com Deus, eu e você não vamos cumprir esse propósito. Ou seja, nós não vamos cumprir a vontade de Deus para as nossas vidas. E qual é a vontade de Deus? 1 Timóteo 2,4 diz que é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu já disse, acho que aqui para vocês, é o mesmo que um amigo ligar para você e dizer: cara, eu estou desempregado. E aí você atende o telefone, o melhor amigo, ele ligou para pedir um consolo para você. E aí você diz: nossa, cara, verdade, você está no sal, porque está difícil arrumar emprego. Se prepara, se eu fosse você, já começava vendendo as coisas, viu? Porque a coisa vai começar a rochar. Vende tua bicicleta, vende teu carro, reserva um dinheirinho, porque a coisa vai ficar feia para o seu lado. O cara ligou para você para pedir um consolo, e aí olha o consolo que você dá para o cara. Vocês estão entendendo a importância de nós termos intimidade com Deus? 2 Coríntios capítulo 1, versículo de número 3 e 4 diz: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia, o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem passando pela mesma tribulação, com a mesma consolação com que nós fomos contemplados por Deus. Ele está dizendo o seguinte: quando nós temos intimidade com Ele, e passamos por um problema desse, Ele nos consola. O Espírito Santo te consola, te dá forças, através da palavra. E você diz: eu estou desempregado, mas eu vou arrumar um emprego. E você diz: eu vou passar por essa luta. E a tua esposa vem junto e fala: amor, estou com você, não tem problema, eu fico sem salão, eu fico sem cabeleireiro. Acho que fica, né, pastor? Mas nós estamos juntos nessa peleja. E aí quando você sai de toda aquela tribulação, esse amigo teu liga para você, aí você vai consolar ele com a mesma consolação que você foi contemplado por Deus. Você vai dizer: cara, calma, fica tranquilo, eu vou aí na tua casa, nós vamos orar junto, nós vamos conversar, Deus vai abrir uma porta para você, você é um cara capacitado, você vai vencer na vida, rapaz. Isso é apenas uma fase que você está passando, eu estou junto, vou ficar com você. Agora, se eu e você não temos intimidade com Deus, nós não somos consolados. E se eu e você não somos consolados, nós somos o quê? Atribulado. E se nós somos atribulados, eu te pergunto: como um atribulado consola outro atribulado? Vai ser dois atribulados juntos, vai virar capeta para todo lado. É essa a importância de eu e você termos intimidade, porque com intimidade nós não vamos dar um conselho pessoal, um conselho carnal, que pode fazer com que a pessoa cometa um desatino. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparado a responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós, fazendo todavia com temor
e boa consciência. Para quê? Para que aquilo que falam de vós outros fiquem envergonhados, os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo Jesus. Nós temos que estar preparados para responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Agora, se eu não tenho intimidade com Deus, e quando eu falo Deus, eu não falo só da oração, eu falo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a boca de Deus expressa a todo aquele que crê. Se eu não tenho intimidade com Ele, eu estou desligado da videira. E olha o que diz João 15,5: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim? Intimidade, ó. E eu nele. Olha só, é uma via de duas mãos o relacionamento. Esse dá muito fruto, porque sem mim, desligado, nada podeis fazer. Se nós não estivermos ligados com Deus, nada nós podemos fazer. Por isso que João 15,7 diz: se permanecerdes em mim e minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Não está falando se permanecerdes em mim e minha oração em vós, as minhas palavras em vós, pedireis o que quiseres e vos serei feito. Mas nós estamos vivendo uma cultura onde os crentes acham que intimidade com Deus é coisa do pastor. Segura que essa é tua, pastor. É coisa do líder. Isso é coisa do diácono. Eles têm que estar com intimidade com Deus, porque eles vão subir lá em cima para pregar, e tem que pregar, porque se não pregar, é bem da verdade, irmão. Nós que estamos à frente de um ministério, nós temos que estar mais alinhados, mais achegados a Deus. Até porque Malaquias 2,7 diz que os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca deve procurar o homem a instrução, porque ele é o mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas isso não se restringe apenas a nós. Não é só nós que temos que ter intimidade. É claro que para mim subir aqui, eu tenho que ter uma palavra para vocês. E infelizmente eu sou um pregador de reposicionamento, eu costumo dizer. E pregador de reposicionamento normalmente não é muito bem visto, porque ele fala de reposição, de alinhamento, de aparamento de arestas, e isso incomoda um pouco. Mas é o que Deus colocou na minha mão, e eu não consigo pregar diferente. Eu já tentei pregar rodando, eu já tentei de tudo, mas Deus me volta para o reposicionamento. É assim, Deus nos usa diferente. Eu sei que você olha para mim e diz: mas você não tem cara de pastor. Eu já disse para Deus isso, mas eu vou fazer o quê? Você acha que a gente escolhe estar aqui? Né, pastor? A gente não escolhe. Deus vai afunilando. Ele vai afunilando até a gente se alinhar e fazer o que Ele quer que a gente faça. Então essa posição não é só nossa, até porque o véu foi rasgado. Nós temos acesso livre, eu e você. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos nação eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu e você. Só que tem um propósito. Para quê? Para que anunciemos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é nação eleita, você é sacerdote real, você é povo de propriedade exclusiva de Deus, mas com um propósito. Vocês estão entendendo? Agora, sabe o que faz com que eu e você percamos essa posição de sacerdote? Oséias 4,6, na parte B, onde diz: porque tu rejeitaste o meu conhecimento, eu também te rejeitarei como sacerdote. É uma credencial maravilhosa que nos foi dada,
Porém, existe uma condicional. Se nós rejeitarmos o conhecimento de Deus, que vai levar com que nós venhamos a ter intimidade com Ele, nós perderemos essa credencial de sacerdote. Irmãos, é muito sério o que eu estou dizendo. No corpo de Cristo sempre vai haver seguidores, sempre. Sempre. Por quê? Porque o seguidor não tem compromisso. O seguidor, ele vem no culto quando ele quer, ele lê a Bíblia quando ele quer, ele jejua quando ele quer. É uma posição confortável? Muito confortável, mas muito perigosa. É muito perigosa essa posição de seguidor. A pessoa não quer nada, ela não quer compromisso. Ela não se envolve com nada da igreja, e muito menos com o seu crescimento pessoal. Como eu disse, ela nem a Bíblia lê, porque ela acha que ela não deve, não tem a obrigação de ler. E aí o que acaba? Acaba porque ela vai, com o passar do tempo, esse seguidor, ele acaba por se tornar um antagonista dentro da igreja. E não porque ele queira ser um antagonista, ou ele tenha uma índole voltada a ser um antagonista. Não. É porque é um processo de classificação natural. É natural. É o mesmo que, eu vou citar um exemplo de um amigo meu, que ele com 18 anos, ele estava no primário, na 4ª série. E ele foi indo bem. O exemplo do seguidor, dentro da classe, beleza. Mas aí ele começou a encorpar, começou a crescer, aqueles pernão, e a meninada de hoje quase não cresce. Quando ele foi entrar no outro ano debaixo da carteira, que ele sentou e foi enfiar as perninhas, não entrou. Ele falou, mas não está mais entrando? Aí a escola disse, ó querido, você jubilou. Ele falou, o que é isso? Procura no dicionário, o senhor jubilou, procura um supletivo. O senhor não tem mais como frequentar a sala do primário. É um processo natural que acontece com a gente. Quando eu e você ficamos como seguidor, nós acabamos jubilando na vida espiritual. E para você não achar que é heresia, olha o que o apóstolo Paulo diz em Hebreus 5,12. Porque já devendo ser mestres pelo tempo, necessitai que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Seríssimo, né? Ou seja, o cara já era para estar dando fruto dentro da igreja, era para ele estar orando dentro da igreja, era para ele estar ajudando dentro da igreja, mas ainda é necessário que ensine os primeiros elementos rudimentares da vida espiritual para ele. E aí sabe o que é pior? Que o segundo estágio do antagonista, que eu falei para vocês que era um seguidor, se tornou um antagonista, ele se torna um crítico dentro da igreja. E não porque ele tem a índole, mas por quê? Porque é um processo natural. Aí ele começa a criticar que a igreja está quente, que o louvor está muito alto, que a palavra foi direcionada para ele, porque o pastor falou da vida dele para o pregador, e por aí vai. Você começa a se tornar um crítico, a avaliar a igreja e os membros da igreja, e por último, ele se afasta da igreja. E aí o que diz? O diabo agiu na minha vida. Não, irmão. O diabo, para agir na minha e na sua vida, ele tem que passar por 5 portas. É por isso que ele é chamado de 5ª categoria. Não é à toa, é porque ele tem que passar por 5 portas. É como minha esposa disse. O diabo, ele não tem poder de agir se eu e você não permitirmos e não dermos essa autoridade para ele. Olha só, o afastamento de Deus é a primeira porta que abrimos. O afastamento de Deus me leva à carnalidade. A carnalidade me leva para o mundo. O mundo abre portas para o pecado.
O pecado me separa de Deus, Isaías 59, de 1 a 3. E só aí que o diabo entra em cena. É por isso que ele é chamado de quinta. Nós vamos abrindo portas para que o diabo haja na minha e na sua vida. Afastamento de Deus me leva à carnalidade. Você já não é aquele crente, aleluia, glória a Deus, é qualquer coisa, você solta a patada para todo lado. A carnalidade me leva para o mundo governado e dirigido pelas trevas. O churrasco que você vai é só de pagode agora, cerveja e aquelas coisas todas. Afastamento de Deus me leva à carnalidade me leva para o mundo. Lá no churrasquinho vai abrir portas para o pecado, que aí vai ter umas pichulas lá, e você, como já não é aquele santo todo, você, no primeiro churrasco você não cai, no segundo também não, mas no terceiro você dança. E aí o que acontece? Eu pratiquei o pecado. O pecado faz o quê? Me separa de Deus. E aí que o diabo entra em cena. Aí que ele começa a trabalhar na sua e na minha vida. E isso acontece, irmão, por uma decisão pessoal minha e sua, de não entrarmos em Oséias 6,3 para termos intimidade com Deus. Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Mas tem muito crente que ele prefere ficar estacionado em Oséias 4,6, que é o pior lugar para você ficar estacionado. É onde o povo perece, por quê? Porque falta conhecimento. Mas não é que falta conhecimento, porque hoje nós estamos vivendo um analfabetismo cristão, bíblico. Mas se você conversar com qualquer um sobre qualquer outro assunto, principalmente os jovens, eles sabem de tudo. De tudo. Sabe da vida do artista, sabe da vida do prefeito, sabe do boca aberta, o que aconteceu essa semana, sabe tudo, mas das coisas de Deus não sabe nada. Então, o pior lugar para mim e para você estarmos é em Oséias 4,6. Não estacione o seu carro ali, porque se você estacionar, você vai ser multado, ele vai ser riscado, ele vai ser guinchado, e não é o diabo que vai estar fazendo isso, irmão. São as nossas atitudes. E sem intimidade com Deus, eu e você não desfrutamos do que Ele conquistou na cruz, por mim e por você. João 10,10 na parte B, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. É isso que Jesus quer para mim e para você. Nós até temos a salvação, mas não temos uma vida abundante. Por que não temos essa vida abundante? Porque nós não entramos em Romanos 12,2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas se eu não tenho intimidade com Deus, não vai haver uma mudança de mente. E se não há uma mudança de mente, eu continuo pensando e agindo como eu era do mundo. Eu estou dentro da igreja, mas com a mentalidade do mundo. Eu saí do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de mim. Por que isso acontece comigo, pastor? Ora por mim. Não, não é oração. É intimidade que você precisa com Deus. Para que haja o quê? Uma metanoia, uma mudança de mente. Uma nova maneira de agir, uma nova maneira de pensar, que não vem pela nossa vontade própria, mas por um novo nascimento que acontece dentro de mim e de você, uma metanoia pelo fato de eu e você termos comunhão com a palavra de Deus. Vocês entenderam? O porquê que tem muito crente dentro da igreja que não muda, entra campanha e sai campanha e nada acontece, porque ele acha que a campanha vai resolver a vida dele. Nós temos que parar de acreditar no conto da carochinha. Deus, até pela sua infinita misericórdia, Ele pode até derramar de uma bênção sobre a tua vida, mas Ele não vai ficar a vida inteira assim. Ele vai falar: filho, está na hora de você crescer. Eu preciso que você comece a gerar frutos. O Evangelho de Deus, irmãos, ele é pedagógico.
Ser crente é estar envolvido com o Evangelho, e o Evangelho, volta a repetir, ele é pedagógico. Em Mateus 11, 29, Jesus diz: vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde. Está falando de aprendizado, e nós não queremos entrar nesse aprendizado. Então, para nós atingirmos esse nível de intimidade, de busca com Deus, nós temos que entrar nos 5 níveis de busca: ignorância, conhecimento, inteligência, sabedoria, temor do Senhor, que vai resultar no quê? Na intimidade com Deus. Você sai da ignorância a Deus, vontade de Deus e propósito de Deus. Entra onde? Em Oséias 6,3, conhecimento. O conhecimento vai te levar à inteligência. A inteligência vai te deixar sábio. Não estou falando da sabedoria terrena, mas da sabedoria do alto, porque a sabedoria terrena, embora seja boa e nós precisemos dela, mas ela é demoníaca e diabólica, segundo a Bíblia. E a sabedoria vai nos dar intimidade com Deus. O que nós estamos falando aqui. E para isso nós precisamos do que? Entrar nos 5 níveis da palavra. Há muita leitura, me leva à meditação, que me leva ao estudo, que me leva à memorização, e que resulta no quê? Na prática da palavra de Deus. Aí temos que também participar dos 5 níveis de oração: orar, clamar, suplicar, interceder e batalha espiritual. Pastor do céu, o senhor está me deixando doido, 5 aqui, eu já me perdi. Não, o Evangelho é simples. Eu só estou dizendo para vocês que são passos que precisamos seguir. 1 Timóteo 2,4 diz o quê? Que é pela palavra e pela oração que nós somos santificados. 1 Timóteo 4,5, perdão. Então, se é pela palavra e é pela oração que eu santifico a minha vida, eu tenho que ler a palavra e eu tenho que orar. Essas coisas têm que caminhar junto na vida de um cristão. Eu não quero me colocar aqui na posição de super-homem de Deus, e muito menos uma posição acima da de vocês. Não, queridos, o que eu estou pregando para vocês aqui nessa noite é algo que eu aprendi e que eu estou praticando. Não que eu tenha chegado à estatura de varão perfeito, estou longe disso. O que eu estou dizendo, o que eu estou pregando para vocês nessa noite, é o que eu procuro praticar: buscar a Deus, ler a palavra de Deus e orar. É isso que vai fazer com que eu tenha intimidade com Deus, e que eu entre dentro de Salmo 37,4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfaz os desejos do seu coração. Mateus 6,35. Mateus 6,33. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu busco o reino de Deus e a justiça, a minha casa, o meu marido, a conversão do meu filho, a prosperidade da minha empresa, isso tudo é resultado de eu buscar a Deus. Isso tudo não pode ser busca, é que nós estamos invertidos. Nós estamos buscando isso e querendo o resultado daquilo, mas nós temos que buscar a Deus, e essas coisas vão nos ser acrescentadas. Posso dizer para vocês que eu já vejo isso na minha vida? Não. Mas se eu vivo pela fé, eu tenho que acreditar que isso vai acontecer na minha vida, porque se não for para mim acreditar, para que tudo isso? Para que eu subir aqui para dar um show gospel? Não, eu prego porque eu acredito, eu prego porque eu sei que esse Deus que eu prego para vocês, Ele existe. Eu prego porque eu já vi muitos milagres acontecendo na minha vida, se realizando, Deus falando comigo de uma forma muito clara. É por isso que eu digo que a experiência com Deus, ela é vivida. Você não pode viver da experiência que outros tiveram com Deus. Você precisa ter a sua própria experiência com Deus. E é esse apelo que eu faço nessa noite a você que está sentado. Que você tenha a sua própria experiência com Deus.
Porque quando você tiver a sua própria experiência com Deus, a sua mentalidade vai mudar. Não vai mais ser um fardo você vir na igreja, se o culto demorar 10 minutos a mais. Não vai ser mais um fardo você dobrar o joelho e orar a Deus. Não vai mais ser um fardo você pegar a Bíblia e gastar meia hora lendo a palavra. Tudo isso vai ser um desejo, vai ser um prazer, porque você vai ter tido experiência com Deus. Irmãos, eu encerro fazendo algumas considerações aqui para vocês. Existem decisões em nossas vidas que estão dentro da vontade de Deus, vontade permissiva. Você não precisa perguntar para Deus se você compra um Fiat 147, branco ou azul. Aliás, que eu aconselho você a não comprar, tá? Porque eu já tive. Mas você não pergunta. Deus te deu esse livre-arbítrio para você decidir. Existem decisões que eu já tenho informação antecipada do que é certo ou errado. Eu sei que o não ler a Bíblia é pecado. Então nós já temos a informação. Eu sei que adulterar é pecado. Então eu já tenho informação antecipada, né? Do que é certo ou errado, eu não preciso experimentar. A maioria das decisões em nossas vidas, ela é de caráter pessoal. Não envolve 2 ou 3 pessoas, envolve só eu, é de caráter pessoal. E a maioria das decisões em nossas vidas, somos nós mesmos que decidimos. Nós mesmos que decidimos. Eu decido mudar de vida. Vocês lembram Daniel? Daniel tomou a decisão de não se contaminar. Decisão, sozinho. Ele tinha mais alguns amigos. Os amigos não decidiram. Ele falou, não, eu decido. Eu não vou me contaminar. Está lá em Daniel capítulo 1, versículo de número 8. Decisão. Resultado, ele se tornou o maior governador do maior império babilônico da época, governando mais de 40 províncias. Noé tomou a decisão de construir uma arca no meio do deserto. Tomou a decisão de obedecer uma instrução divina e construir uma arca. Decisão. Está lá em Hebreus 11:7. Agora veja o resultado. Se tornou herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Salvou toda a sua família. Abraão tomou a decisão de sair do lugar de onde ele morava para ir para o lugar que nem ele mesmo sabia. Hebreus 11:8, decisão. Resultado, se tornou pai de multidões. Pai de multidões. Moisés tomou a decisão de deixar de ser chamado filho da filha de Faraó, para ser contado no meio do povo de Deus. Decisão. Está lá em Hebreus 11:24. Para quê? Se tornou o maior profeta da Bíblia. E lá em Israel o nome dele vale mais do que o nome de Jesus. Davi tomou a decisão de enfrentar um gigante. E não pensam que veio um anjinho na frente dele dizendo assim, Davi, pode ir, porque eu vou com uma espada de fogo na frente de você e vou só por aqui, ó, cortando. Não. Ele tomou a decisão sozinha. E lá em 1 Samuel 17:4 fala das aferições desse gigante, que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, ou seja, 3 metros e 1 palmo de altura. A sua couraça pesava 54 quilos, só a ponta da lança 7 quilos. Decisão, irmão. O que aconteceu? Qual foi o resultado? Se tornou o maior rei de Israel, por uma decisão. Isaías tomou a decisão de servir a Cristo. Nós podemos ver essa decisão em Isaías capítulo 6, versículo de número 8, quando Deus fala de uma forma abrangente, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Decisão. Resultado, se tornou o maior profeta messiânico da Bíblia, ou seja, o profeta que mais falou sobre a vinda de Jesus 700 anos antes.
Paulo tomou a decisão de servir a Cristo. Nós podemos ver essa decisão em Gálatas 2:20, quando ele diz: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. Decisão. Que é um cara que apanhou mais do que Paulo, que é um cara que sofreu mais do que Paulo. Agora olha o resultado. Teve revelações inefáveis, jamais permitidas a nenhum outro mortal. Nós podemos ver ele falando de uma delas em 1 Coríntios 2:9, quando ele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Jesus tomou a decisão de morrer por mim e por você. E o pastor falou sobre essa decisão no início do culto, lá em Filipenses capítulo 2, do versículo de número 5 a 9, quando ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E morte do quê? De cruz. Decisão. Agora veja o resultado do versículo de número 10 ao 11. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, toda decisão tem um preço a pagar. Toda decisão vai ter um preço a pagar, mas toda decisão tem uma glória a receber. Existem pessoas que talvez precisam tomar uma decisão em suas vidas, decisão, e ficam com medo, com receio, com vergonha, esperando o tempo certo, o tempo de Deus. O tempo de Deus é hoje. O presidente Roosevelt, falecido, claro, ele tem uma frase célebre que diz assim: isso é para você que está pensando, que está com vergonha. É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfo, glória, mesmo expondo-se à derrota, do que formar fila com os pobres de espírito, que nem muito gozam, nem muito sofrem. Por quê? Porque vivem numa penumbra cinzenta, aonde não conhecem vitória e nem derrota. É assim que você quer passar a sua vida? Vocês acham que é fácil subir aqui em cima? Vocês acham? Não é? Vocês acham que é fácil para o teu pastor subir aqui em cima, coordenar essa igreja? Vocês acham que é fácil você dar a cara para bater? Porque nós damos a cara para bater. E quanto mais nós nos alinhamos com Deus, mais o inferno fica em polvorosa e vem para cima de você. Tem dia, irmão, que eu sinto a sensação, pastor, que eu estou com o diabo no meu cangote aqui. Eu sinto o cheiro de enxofre. Sabe quando você sente que o trem está? Mas quanto mais nos alinharmos com Deus, mais ele vai ficar doido. Mas e daí? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Não fique esperando não, irmão. Você tem uma decisão para tomar, tome. Converse com o teu pastor, faça um jejum com a tua esposa, faça um propósito, mas tome a decisão. Tome a decisão. Pode até ser que você quebre a cabeça, mas e daí? Depende do que você vai fazer. Não é você ficar arriscando sua vida por qualquer coisa, por qualquer bobagem, e a todo momento. Não estou falando para você viver na corda bamba. O que eu estou falando é que a vida é para ser vivida. E Deus tem um propósito para a sua vida, para você saquear o inferno, seja da forma que for. Como eu preguei em outra igreja, eu fui numa igreja luterana pregar, e a mocinha veio na frente e falou: irmãos, eu fiz pão de queijo para a igreja, e eu pediria aos irmãos que comprassem.
porque eu fiz para a igreja, para ajudar no ministério dos jovens. Ela usou o talento dela para fazer pão de queijo, mas ela não tem talento para vender. Talvez o talento de alguém que estava sentado lá seja vender. Talvez essa pessoa trabalhe numa empresa e seja uma pessoa bem relacionada, descolada, conversa com todo mundo, e ela fala: me dá aqui que eu vou levar na empresa, nós vamos vender tudo lá. É você usar o seu talento para alguma coisa voltada para o reino. Lucas 16:8 diz que os filhos das trevas são mais hábeis que os filhos da luz. Por quê? Porque nós ficamos parados, igual dois de paus, esperando as coisas acontecer, achando que vai vir um anjo com uma bandeja. Pode até vir, irmão, porque o ministério de anjo está aí para isso mesmo, para nos servir. Mas eu não vi não, viu? Eu vi anjo descendo na Bíblia assim, Gideão lá no lagar, ó, só por aqui, ó. Os midianitas roubaram o trigo de todo mundo. Ele falou: meu não. Fiquei 6 meses cuidando do meu trigo, capinando aqui, passando o handap. Agora os midianitas veio aqui para eles, e ó, pá. Devia estar com o pé todo esfolado, porque quem já foi numa roça de trigo, quando aquilo pega na tua perna, gruda assim, né, que ele tem esferpa. Mas Gideão estava com um paninho no pé e estava só por ali. Aí veio um anjo voando, aí veio um anjo, e sentou. Eu não sabia que anjo sentava, mas na Bíblia está lá, ele sentou na árvore. O anjo sentou, em vez de ajudar Gideão, o anjo folgado, né? Ele ficou lá e falou: Gideão, varão valoroso, Deus mandou dizer que é contigo, camarada. Eu nunca vi dizendo assim: varão vagabundo, Deus é contigo. Varão medroso, Deus não. Irmão, quando minha esposa diz que Deus mais reage do que propriamente age, é verdade. Vocês lembram de Moisés? Deus, meu Deus, o mar na frente, os homens vindo atrás, o que eu faço? O Deus falou: filho, marcha para dentro desse mar, quem vai abrir ele sou eu. Então, meu irmão, marche, arrisca. Eu vou, aí vai, quebra a cara, puf, volta. Ei, pastorzinho sem vergonha que pregou lá na igreja, falou que Deus ia abrir, não abriu. Irmão, Deus é Deus, querido. Ele pode até ser que não abra na primeira, mas aquele que quer te testar, ver até onde vai a tua fé. Não deu certo uma vez, você tenta outra. Eu fui abrir uma empresa, já tinha uma empresa, falei: Deus, eu quero 4. Escrevi na Bíblia, no meu quadro de sonhos, 4 empresas. Tem mais 4 minutos. 4 empresas. E aí Deus foi abrindo portas. Eu falei: quero abrir uma em Biporã. Fui em Biporã, catei o carro, fui lá, olhei de esquina. Pastor, um salão lindo, mas era um boteco. Metade fechado e metade era o boteco. Falei com o dono do estabelecimento. Falei: rapaz, eu queria aquela outra parte. Ali é um boteco, ali o cara não sai. É meu, mas o cara não sai. Queria que ele saísse, porque agora eu sou crente, eu não queria boteco, né? Falei: vai sair. Voltei para Londrina. Chamei uma missionária de fogo, do repepé. Falei: missionária, nós precisamos fechar um boteco. Ela falou: tô junto, irmão. Falei: então sábado eu te pego. Catei minha esposa, que é mais doida ainda. Entramos no boteco, sábado depois do almoço. Botei o braço no balcão, o cara falou: uma pinga? Eu falei: não, uma coca. Aí ele pôs uma coca no balcão, já estava tudo combinado, né? Os caras jogando sinuca, e minha esposa e a missionária despejando óleo dentro do boteco. E o povo jogando sinuca. Falou: meu Deus, o que é isso? Tomei a coca e vazei. Sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Vou fazer o que? O cara não saiu do boteco. Então, é assim. Mas você acha que desanimou da minha fé? Irmão, se eu falar as loucuras que eu fiz para você, você não acredita. Quando eu me converti, eu fiz um propósito, eu não caí na unção, não. Na verdade eu caí porque eu fui derrubado. Eu estava num congresso, tinha um cara de 1,90 m com 160 quilos na minha frente, e começaram a orar e jogar paletó, e cair todo mundo, e eu só assustado olhando dos lados. De repente esse cara caiu em cima de mim, e eu fiquei gritando para ele sair de cima de mim, que eu estava sufocado, e o cara na unção.
Aí eu falei, acho que se eu não me bater é melhor, né? Eu fiquei quietinho, esperei, fiquei ali, o cara em si. O cara na unção. Mas eu me converti pela palavra. A palavra entrou dentro de mim. E eu voltei desse congresso convertido. E aí eu tomei a decisão, falei, eu vou ser diferente. Eu vou tentar ser crente. Essa palavra funciona mesmo. O cara falou. E aí eu comecei a comer a palavra, viver a palavra. E quando eu voltei de ônibus, me deixaram, eu morava em Arapongas, num ponto de ônibus, não tinha celular naquela época. Eu catei no orelhão, liguei para minha esposa, estava numa draga, sem dinheiro, uma luta. Aí eu falei, vem me buscar. Minha esposa devia ter feito o jejum o ano inteiro para mim ter ido naquele encontro, porque eu fui no encontro de homens, de empresários, pastor. Mas eu não fui porque eu quis, eu fui porque eu estava fugindo da polícia. A polícia estava atrás de mim e eu precisava me esconder por algum tempo, porque eu fiz uma arte, que saquei uma arma, enfim. E aí falaram, vai ter um encontro. Eu falei, é esse mesmo que eu vou, é lá em Caldas Novas. Eu fui e voltei transformado. E quando eu cheguei, eu fico imaginando a ansiedade dela de ver se Jesus tinha tocado na minha vida. E aí quando eu olho assim, aquela chuva, pastor, e ela vindo com um Fiat 147 amarelo. Vocês acharam que ia ser uma Ferrari, né? Vermelha. É só em Hollywood essas coisas, irmão. Ela veio com um Fiat 147 amarelo. E eu montei no carro e ela foi calada até em casa. Ela não abriu a boca, quietinha. E eu mais quieto ainda. E a oração que eu fazia assim, falava, Deus, afasta de mim meus amigos, porque senão eu não vou conseguir me converter, eu não vou conseguir mudar. E nós sentamos na mesa para comer, e a gente comia de qualquer jeito. E quando ela pôs a comida, meus 2 filhos eram pequenos, e aí eu falei assim, a partir de hoje, a gente não come mais aqui sem agradecer a Deus pelo alimento. Uma atitude simples, mas eu precisava começar por alguma coisa. Vocês estão me entendendo? Não estou falando de atitudes grandes, são as pequenas atitudes. Se você for fiel no pouco, sobre o muito, Ele vai te colocar. Então eu me converti assim. Assim. É por isso que eu digo para você que nós precisamos tomar uma decisão. Uma de cada vez. Uma de cada vez. De fé em fé. E Deus vai te honrando. Deus vai te honrando. Você é empresário? Não é dizimista? Comece devagar. Até gerar fé no seu coração. Eu já sou dizimista, mas eu não sou ofertante. Comece a ofertar, pouquinho. Como eu disse para vocês, eu acho que outra vez aqui, traga R$2. Noutra vez você traz 3, 4. E você vai começar a ver Deus multiplicar no teu celeiro essa sua fidelidade. Fique de pé em nome de Jesus. Vocês já ouviram Deus audivelmente? Alguém aqui já ouviu a voz de Deus? O dia que você ouvir, você sobe aqui em cima, você prega, você vira piruleta. Experiência. É isso que Deus quer ter com você. Experiência. Aí você vai ficar louco, apaixonado por Jesus. Você não vai ter vergonha nem de gravar você falando essas coisas e botar no YouTube. Eu quero orar por você nessa noite. Na verdade, se o pastor me permitir, enquanto o pastor encerra o culto,
eu queria impor as mãos sobre você. Eu queria ungir você. E o que Deus colocar na minha boca, eu vou falar sobre a tua vida. Talvez Ele não me use para trazer uma revelação para você, mas eu tenho certeza que Ele vai me usar como um canal, porque a imposição de mãos é profética, e eu quero declarar sobre a tua vida um espírito de ousadia, de tentar algo diferente. Não tenha vergonha do que vão falar ou rir de você, não, irmão. Quem paga as tuas contas é você. Na hora que você está no aperto, ninguém vai lá te ajudar, não. Amigo é tua esposa que está do teu lado, teu marido, teus filhos. O pastor que ora pela sua vida, porque quem tem coração de pastor sabe do que eu estou falando. A maior alegria nossa é quando um discípulo prospera, quando ele recebe uma vitória. É como se nós estivéssemos recebendo ela. É difícil entender isso. Outro dia uma membro da minha igreja falou: pastor, eu não sei como é que o senhor aguenta essa pessoa, se o senhor deixar eu mesmo catar ela pro colarinho, botar ela para fora da igreja. Eu falei: não, querida, o dia que você tiver coração de pastor, você vai entender. Não é assim que as coisas funcionam. Então eu não estava programado de fazer isso. Quem desejar, sentir no coração, pode vir à frente, e eu vou apenas pôr a mão na sua cabeça e vou declarar uma palavra de vitória sobre a tua vida. E o Deus que eu sirvo, Ele vai derramar sobre a tua vida em nome de Jesus. Irmãos, eu não vou fazer aquilo que Deus mandou. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração.